Ontem nós falamos em João capítulo 17. Nós vamos continuar hoje no capítulo 17 de João. Alguns anos atrás, a gente subiu numa cordilheira de montanhas na região tibetana. Nós fomos até o final daquela estrada. Subia bastante, já estávamos acima de 2.500 metros de altitude, e nós chegamos na última vila que tinha naquela estrada. Quando a gente chegou naquela vila, nós descemos do carro, nós éramos 2 brasileiros, mais um missionário de um outro país, e nos encontramos com um missionário, na verdade um pastor do povo Lisu, uma minoria étnica que foi alcançada para Cristo há mais de 100 anos atrás, pelo missionário chamado James Fraser. E a gente sentou para almoçar, já era próximo da hora do almoço, umas 11 horas da manhã, e nós começamos a almoçar e começamos a conversar sobre o trabalho. Mas assim que a gente começou, 2 policiais sentaram na mesa do lado, e eles começaram a ver o que nós estávamos fazendo, ouvir a nossa conversa, e nós rapidamente mudamos o tema da conversa. Ao invés de conversarmos sobre missões, sobre o trabalho da igreja, a gente começou a conversar sobre as coisas do dia, né? Como é que está o dia, como é que é a cultura nesse lugar, e mudamos a conversa. Terminamos de comer rápido e, sem aviso prévio, nós levantamos e saímos e seguimos aquele pastor. E ele, quando saiu da frente da porta do restaurante, ele correu, acelerou o passo, e nós fomos atrás dele. Na segunda rua para frente nós viramos, depois viramos de novo, entramos numa descida, e ali nós achamos uma escada e fomos para o subsolo de um prédio. E quando nós entramos no subsolo do prédio, ele tinha olhado, ninguém tinha seguido a gente. Nós sentamos num local que era uma casa de chá do povo dele, da minoria que ele fazia parte. Na região tinha vários povos, então tinha várias vestimentas, vários apetrechos culturais diferentes, várias línguas sendo faladas, e ali era do povo dele. E a gente começou a tomar um chá típico do Tibete, com leite e chá e mais algumas ervas. A gente começou a tomar aquele chá horrível de beber para nós brasileiros. Nós começamos a tomar o chá e voltamos à conversa que a gente estava tendo. E esse pastor do povo Lisu, além de fazer parte de um povo que foi alcançado pelo Evangelho há mais de 100 anos atrás, também ele faz parte desse povo, que é um dos povos mais pobres da China. O povo Lisu, até por serem cristãos, foi colocado de lado pelo governo, foram colocados em muitos sentidos na margem da sociedade. E a gente conversando, ele era líder de 40 igrejas naquela região, igrejas que eles plantaram em cima das montanhas. A maior parte delas não chega carga, não chega moto, só chega-se a pé pelo meio das montanhas. E o tom da conversa, o conteúdo da conversa, era a continuação de algo que eles tinham começado antes. Então eu e esse outro missionário brasileiro caímos de paraquedas naquela conversa. A gente estava só acompanhando o que já vinha sendo conversado. E o que tinha sido conversado era o seguinte: para cada real, ou na verdade para cada renminbi, que é a moeda deles, que eles colocassem para missões, o missionário que estava nos levando ali, estrangeiro, colocaria mais um renminbi. Quer dizer, se eles colocassem um renminbi, que seria na época mais ou menos 25 centavos de real, né? Cada renminbi que eles colocavam, o missionário colocava um renminbi também para eles, para dobrar a capacidade deles financeira de enviar missionários. E aquele pastor chegou e deu relatório do que eles conseguiram. Nas 40 igrejas eles conseguiram levantar o que naquela época era mais ou menos R$1.500 nosso aqui. E ele falou: isso foi o que a gente levantou. Na verdade, esse aqui é o dízimo de um ano inteiro das 40 igrejas. R$1.500. Aí o missionário perguntou para ele: mas se é o dízimo, então significa que vocês vão ficar sem dinheiro no caixa. E como é que vocês vão fazer para sobreviver? Ele falou: não tem problema, a gente orou e a gente conversou, e Deus deu paz para nós, Ele vai mandar mais recursos. Mas nós tiramos todo o dinheiro do nosso caixa. É uma comunidade agrícola, então eles venderam toda a plantação deles e colheu tudo o que eles tinham para aquele ano e entregaram todo o dízimo, e todo o dízimo a igreja entregou inteira para missões. E eles completaram e falaram: nós temos 40 missionários, um de cada igreja, e esse dinheiro é para sustentar eles por 6 meses em cima das montanhas, passando por outros povos, inclusive de outros países.
Como eles são um povo tribal, eles não têm passaporte, ninguém olha na fronteira quem eles são. Eles passam para outros países, para Myanmar, para Laos, e eles vão por cima das montanhas por 6 meses alcançando esses povos. E o missionário fez a próxima pergunta: mas 1.500 vai ser suficiente para 40 missionários por 6 meses em cima das montanhas, entrando em vilas, entrando em outros países? Eles falaram: não vai ser o suficiente, mas nós sabemos que Deus vai completar o que eles precisam. E o missionário tirou o pacote de dinheiro e, emocionado, lágrimas nos olhos, deu o dinheiro que ele tinha. Ele tinha trazido, na verdade, bem mais do que aquilo, não era o alvo dele dar tudo, mas ele entregou tudo que ele tinha ali para eles. Mesmo assim, não ia ser suficiente para 6 meses. E os missionários foram enviados. Não era a primeira vez que isso acontecia. Os 40 missionários enviados com muito menos do que eles precisam, sem pastoreio, sem o cuidado, sem o preparo que nós temos aqui no nosso país. 40 igrejas que entregam o dízimo inteiro de um ano para que aqueles missionários fossem enviados. O que faz com que uma igreja entenda que ela tem que se envolver com missões nesse nível? Ontem nós falamos sobre a identidade em Cristo Jesus, que é essencial para nós termos, se nós quisermos ser cristãos, mas também se nós quisermos entender qual é a missão que Deus tem para nós, qual é a esperança que Ele tem para cada um de nós. Esse texto de João, capítulo 17, ele fala sobre essa realidade. Ele fala sobre a realidade de que nós temos apresentado aqui não só a nossa identidade, mas o propósito de vida que Deus nos entrega. E ele fala que não só essa identidade e esse propósito, mas ele fala os resultados surpreendentes que são entregues a nós, não só no novo céu e na nova terra, mas hoje, no nosso momento da história, quando nós recebemos a Cristo Jesus como nosso Senhor. Então eu queria convidá-lo para ficar em pé, e nós vamos ler, não hoje o texto todo, ontem nós lemos o texto todo, mas nós vamos ler novamente um pequeno trecho, o trecho entre o 17 e o 19. Vamos ler um trecho um pouco maior, do 13 ao 19. João capítulo 17, do 13 até o versículo 19. A palavra de Deus diz assim: agora vou para a tua presença, enquanto ainda estou no mundo. Digo essas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes dei tua palavra e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, nós clamamos agora que a tua palavra venha mudar a nossa perspectiva da realidade. Venha estabelecer com clareza para nós, ó Pai, a missão, o propósito, o significado de vida que nós temos em Ti, ó Pai. Ó Deus, nos ajude a prestarmos atenção nessas coisas e que ataque do inimigo nenhum, seta nenhuma venha a cair sobre as nossas vidas. Nos proteja agora em nome de Jesus. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Poder sentar, meus irmãos. O Deus de vocês é fraco. Foi assim que um professor meu na faculdade lá na China começou a explicar a diferença entre a religião que nós temos, o cristianismo, e a religião deles. O nosso Deus, ou os nossos deuses, todos eles têm alguma capacidade tremenda, diferente do natural. O Deus de vocês morreu na cruz. Ele é fraco. Ele não conseguiu suportar. Ele morreu na cruz. Quer dizer, como que Cristo consegue fazer sentido, como as palavras de Cristo conseguem fazer sentido aqui nesse texto, se logo na sequência ele iria morrer na cruz? Quer dizer, esse questionamento, essa afirmação do meu professor lá na China, na verdade faz sentido humanamente falando. Quer dizer, no capítulo 16, no versículo 33, Jesus diz: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz aqui. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo.
Como é que ele pode dizer que venceu o mundo, se daqui a algumas horas, daqui a algum momento, ele vai morrer na cruz? Quer dizer, para o meu professor, isso não entrou na cabeça dele, como que o nosso Deus pode ser todo poderoso se ele morre. Os deuses deles são muito mais poderosos, porque eles não morreram, eles estão ainda vivos, né? Eles estão vivos na mentalidade da religião deles lá. Então, como que isso pode fazer sentido? Há mais de 60 anos atrás, um homem chamado Jim Elliot, com outros 4 companheiros, foram para o meio da selva amazônica alcançar um povo canibal, um povo que matava outros estrangeiros, ou matava pessoas de fora quando chegavam ali. E eles chegaram, o Jim Elliot com os amigos de avião pararam num rio, ou pararam num determinado local, começaram a pregar o evangelho, mas não conseguiram, porque os índios os atacaram e os mataram. Nós temos vídeos sobre isso, vídeos dos corpos dos missionários que foram alvejados com flechas e morreram ali. E nós temos outros vídeos além disso. As mulheres, não todas as mulheres, mas 2 delas, a esposa de Jim Elliot, a Elizabeth Elliot e a mulher de um outro missionário, foram até lá novamente, na mesma tribo que tinha matado os maridos delas. E essas mulheres chegaram até ali junto com outros missionários e alcançaram aquele povo. O mesmo povo que assassinou o marido delas, os maridos delas. E em algum momento no vídeo que mostra o primeiro momento os homens mortos e no segundo momento agora a tribo alcançada, mostra uma cena que a Elizabeth Elliot está cortando o cabelo do assassino do marido dela, a pessoa que matou o marido dela quando esteve ali. Jim Elliot, antes de ir naquela viagem, eles estavam na universidade, aonde eles estavam estudando, ele e os outros missionários, e eles tinham tudo, uma carreira pela frente, e eles largaram aquilo para ir para missões, e em determinado momento um senhor, um crente, um irmão nosso, de uns 80 anos de idade, chega até ele e fala: você é um tolo, por largar o sucesso prometido para você aqui, o sucesso que você vai ter por causa da faculdade que você está estudando, e ir para o meio dessa tribo, que você pode até morrer lá. Jim Elliot morreu naquela tribo, mas Jim Elliot respondeu àquele senhor, aquele irmão nosso naquele dia: não é tolo alguém que dá algo que não pode reter, para ganhar algo que não pode perder. Não é tolo alguém que entrega a vida, que ele pode perder a qualquer momento, atravessando uma rua, pegando o Covid, a qualquer momento nós podemos morrer, para ganhar algo que jamais alguém pode tirar de nós, que é a vida eterna. O meu professor chinês, esse irmão nosso lá nos Estados Unidos, não entenderam a mensagem do Evangelho, porque eles não entenderam que nós não estamos falando só do aqui e o agora. Nós estamos falando da eternidade, de algo que nós não podemos perder. Quando nós olhamos para esse texto, o texto está falando para nós que a vida marcada por uma entrega a Cristo Jesus, em receber a Cristo Jesus, quando nós temos uma vida assim, nós recebemos uma identidade, como nós falamos ontem, mas nós recebemos também uma missão, e nós recebemos resultados surpreendentes que vêm dessa missão. Os resultados nós vamos falar à noite sobre eles, mas a missão é o que nós vamos falar agora. E nós vamos falar 3 coisas sobre essa missão a partir desse texto. Nós vamos falar qual é a nossa missão, como a gente realiza a nossa missão e qual é o objetivo da nossa missão. Se tem uma coisa que nos diferencia das pessoas lá fora, é que em Cristo Jesus nós temos um propósito verdadeiro nas nossas vidas. Veja, todas as outras pessoas do mundo carecem disso, elas não têm isso. Elas podem achar que elas têm, mas como eu disse ontem, quando o Covid chega em casa, qualquer noção de sucesso, de condições de vencer a vida, de fama, morrem ali, porque o Covid entrou, a morte se instalou na nossa casa, acabaram as esperanças, acabaram os planos. Nós podemos fazer planos, mas é Deus que nos dá os resultados. Então, nós temos algo que é absolutamente diferente de todo mundo que não tem a Cristo Jesus no coração: a nossa missão. Mas qual é então a nossa missão? Segundo esse texto, a nossa missão, em primeiro lugar, ela é entregue a nós.
Várias vezes é falada a palavra que ela foi entregue a Jesus, depois Jesus entregue a nós. Então, em primeiro lugar, essa nossa missão, ela não é construída a partir da nossa ideia do que é missão. Não sou eu o pastor da igreja, o missionário, ou os teólogos que dizem para nós qual é a nossa missão. Quem diz para nós qual é a nossa missão é Deus. Veja, faz todo sentido nós escrevermos, como estava ali na tela agorinha, qual que é a missão dessa igreja local, ou seja, qual que é a característica única que essa igreja local se entende fazendo a missão de Deus no mundo. Faz todo sentido a empresa que você trabalha, ou a sua empresa, ou a organização que você trabalha, escrever uma declaração de missão, mas nada disso pode substituir o que a palavra de Deus diz para nós, que é a nossa missão. E nesse sentido, nenhuma missão que nós escrevemos, nem da igreja local, nem da empresa que eu tenho, nem da empresa que eu trabalho, nem da minha vida pessoal, nenhuma missão dessas pode se sobrepor ou contradizer a missão que Deus nos dá, porque é Ele que nos dá. Não somos nós que nos damos. É Ele que define, não somos nós que definimos. Quando nós olhamos esse texto, a palavra, ou uma das que é mais falada aqui nesse texto, é a palavra que Ele nos dá. No versículo 2 diz: pois tu lhe deste autoridade. No versículo 4 ele fala assim: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que tu me deste para realizar. No versículo 6 ele fala: eu revelei teu nome àqueles que tu me deste. No versículo 7 ele continua: agora ele sabe que eu venho de ti, e eu transmiti a mensagem que tu me deste. Ele vai repetindo essa palavra uma vez depois da outra. No versículo 22, por exemplo, ele fala assim: e eu dei a eles a glória que tu me deste. No versículo 24 ele diz assim: Pai, eu vou para ti, para os que me deste quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Então essa palavra vai sendo repetida por João, e João tem uma maneira de escrever o texto dele, um jeito de construir o texto que é com círculos concêntricos. Ele vai repetindo uma mesma verdade toda vez, e toda vez que ele repete essa verdade, ele acrescenta significados nessa verdade. Então quando João repete uma palavra uma vez depois da outra, ele está querendo usar uma maneira literária de dizer para nós: prestem atenção nisso que eu estou repetindo. Não foram vocês que criaram a missão. Não são vocês que têm o direito de estabelecer os limites da missão. Não são vocês que receberam porque vocês procuraram. Não foi porque Deus os encontrou e Ele entregou para vocês a missão que Ele tem para vocês. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, repete o mesmo tipo de linguajar. Ele fala: eu entrego para vocês a mesma coisa que eu recebi. E ele começa a falar da ceia do Senhor. Jesus havia feito isso capítulos antes. No capítulo 13 ele fala: eu entrego para vocês agora o meu corpo, que é partido em favor de vós. Quer dizer, nós temos uma missão que é entregue, que é delineada por Deus para nós. E qual que é essa missão? Nós lemos no versículo 17 a 19 a descrição da missão de uma forma muito característica. Ele fala: consagros na verdade que é a tua palavra, assim como eu fui enviado, eu os envio. E ele fala no 19: eu me entrego como sacrifício santo a Deus, e assim eles vão ser consagrados na verdade. O que ele está dizendo é: eu me santifico, e agora dessa forma eles vão ser santificados também. A palavra santo na palavra de Deus, essa expressão santidade ou santificar, sempre tem a ver com você separar algo para um uso específico. Jesus está esclarecendo para eles qual que é a missão deles, qual que é a missão de Jesus, e aí ele explica a missão deles. Qual que é a missão de Jesus? Eu separei a minha vida, eu separei o meu tempo de vida aqui na terra, eu separei a minha atenção, eu separei os meus esforços físicos, mentais, emocionais, para que vocês tenham vida. Eu separo, eu trago um foco, eu estabeleço um objetivo na minha vida. E qual que é esse objetivo? Que vocês tenham vida, para que agora vocês separem da mesma forma a vida de vocês para os objetivos que eu tenho para vocês. E qual que é o objetivo que Ele tem para nós?
que nossa mensagem, que a mensagem dele, possa chegar até outros que ainda não têm vida. Então, qual que é a missão que Jesus está falando? Os contornos dessa missão é que ele se santificou para que agora a gente se santifique. Então, qual que é a nossa missão? A nossa missão, acima de tudo e em primeiro lugar, é nos separar para Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. Veja, quando nós olhamos Mateus, Marcos e Lucas, eles estabelecem a missão como um processo de ir. Vão a toda criatura, vão a todas as nações. Na verdade, se você olha especialmente em Mateus, o texto, a palavra ir, ela não é exatamente o imperativo. O imperativo é façam discípulos. O imperativo ali, o que nós somos ordenados a fazer, é fazer pessoas que se parecem com Cristo, formar no outro Cristo Jesus. Mas a palavra ir, o verbo ir, ele acaba sofrendo a influência do outro verbo que está no imperativo. Mas talvez uma tradução boa seria, tendo ido, façam discípulos. Ele está reconhecendo o fato que nós já estamos na caminhada, e não que nós vamos entrar na caminhada. Não existe missionário que se torna missionário quando ele desce do avião. Missionário é missionário quando aqui ele já mostra para o que ele veio. Aqui ele já mostra que ele evangeliza, que ele transforma vidas através do poder do Evangelho, que ele leva o Evangelho para o vizinho que está na frente dele. Então quando ele entra no avião para ir para o outro lado do mundo, ele não vai fazer algo novo na história dele. Ele vai fazer a mesma coisa que ele já fazia. Então quando nós olhamos esse tendo ido, o fazer discípulos, é um jeito que Mateus, Marcos e Lucas esclarece. Mas João traz de uma outra forma. João fala para nós que em primeiro lugar não é fazer coisas, é ser. João tem 90 anos quando ele escreve esse livro. E ele tinha talvez 17, 18, talvez até mais novo, quando ele andou com Jesus. Todos os apóstolos escreveram mais cedo, mas João teve muito tempo para trabalhar como missionário, para trabalhar como pastor, para ser perseguido, para se esconder, para ser corajoso, para ver pessoas morrendo na frente dele. E quando ele é enviado para a ilha de Patmos, para ali onde ele está, escrever o livro de Apocalipse, nesse mesmo momento histórico, ele escreve o livro dele, esse livro que nós lemos, o livro de João. Então ele já é um apóstolo maduro, um senhor que viveu décadas amadurecendo essa mensagem do Evangelho pregada e vivida pela igreja. E agora ele fala para nós, não é só fazer, é ser. Vocês têm que ser como Cristo foi. Qual que é a nossa missão? Sermos iguais a Cristo Jesus e levarmos outras pessoas a serem iguais a Cristo Jesus. Eu me consagrei por vocês, para que vocês sejam consagrados e façam a mesma coisa. Eu separei a minha vida com um foco, para que agora vocês separem a vida de vocês com o mesmo foco. Veja, a missão de Deus para nossas vidas é sempre a mesma. Ele entregou essa missão para nós. Ele entrega essa mesma caminhada que ele entregou para os discípulos. Ela não tem diferenças. Há diferença sim na forma como ela configura na nossa realidade. Outro momento a gente pode conversar mais sobre isso, que é um tema fantástico. Como que Deus nos dá dons, capacitações, personalidade, histórias, oportunidades, como Deus nos coloca dentro de um momento específico da vida. Então isso tudo configura a nossa realidade de uma forma diferente do meu vizinho. Então, o que eu faço aqui tem leves contornos, únicos sim, mas leves contornos diferentes daquilo que meu irmão na China está fazendo, daquilo que meu irmão no Afeganistão está fazendo. Mas na essência, a nossa missão é única e é a mesma. A nossa missão é sermos iguais a Cristo Jesus. É isso que foi nos entregue. Nós não temos opção de escolher. Não, eu não quero ser missionário. Não, eu não quero fazer missões. Essa não é uma opção para nós. Eu não estou dizendo que todos nós somos missionários no sentido estrito da palavra. Não. Missionário é uma pessoa separada por Deus, identificada pela igreja, capacitada para ser enviada para além dos muros da igreja local, para que ela chegue do outro lado do nosso estado, do outro lado do mundo. É uma pessoa que nós oramos por ela, como oramos agorinha, que nós levantamos recursos, que nós vamos lá pastoreá-lo, que nós cuidamos quando eles voltam do campo para cá. Então sim, há um grupo de pessoas da igreja que são separados por Deus
para fazer missões em outros locais. Assim como Deus separa um grupo de pessoas para serem empresários, assim como Deus separa um grupo de pastores para serem pastores de uma igreja local, assim como Deus separa um grupo de pessoas para serem médicos, professores, para serem influenciadores na internet. Veja, Deus nos separa para diferentes usos, diferentes tarefas, mas a missão é sempre a mesma: imitar a Cristo Jesus. É sempre a mesma. Isso é dado por nós. Então, quando nós temos a clareza da missão, fica mais fácil para nós entendermos aonde nós encaixamos. Então, qual que é a nossa missão? A missão como da igreja do Senhor Jesus Cristo é imitar a Cristo Jesus e levar outras pessoas a imitarem a Cristo Jesus. Qual que é a missão do pastor, dos líderes, do missionário? Fazer as pessoas prestarem atenção em Deus, para que elas possam ser tocadas e transformadas. Qual que é a sua missão como um profissional lá fora? Fazer as pessoas perceberem que a excelência do trabalho que você realiza, como odontólogo, como empresário, como professor, é porque você tem uma razão única lá por trás. A razão da nossa esperança, segundo a 1 Pedro, capítulo 2, eu esqueci o versículo, por volta do versículo 16, a razão da nossa esperança é que Cristo é a nossa esperança. Por causa dele, nós entregamos o melhor que nós temos em quaisquer ambientes da vida. Qual que é a nossa missão? Imitar a Cristo Jesus. Qualquer coisa menor do que isso não tem nada a ver com o cristianismo. Pastor, eu não fui chamado para ser missionário na China, na Índia ou qualquer que seja o lugar, mas você foi chamado para assumir a missão de Deus na sua vida, que é imitar a Cristo Jesus. Em algum momento ele pode te levar para a China, ou não. Em algum momento ele pode levar você para o Haiti, ou não. Isso é tarefa de Deus. Ele decide quem vai, quem não vai, quando vai. E é bom que você obedeça, porque a nossa missão era obedecer a Deus, sendo como Cristo Jesus em tudo, na obediência em primeiro lugar. Segunda característica da missão a partir desse texto é que como nós realizamos, como é que nós fazemos, como é que nós colocamos em prática a nossa missão. Veja, não só o missionário então, mas todos nós. Como que nós colocamos para fora essa missão? Essa missão tem que ser absolutamente baseada na palavra de Deus. Veja, em vários momentos ele usa o verbo conhecer e acreditar nesse texto. No versículo 3 ele coloca da seguinte forma: e a vida eterna é isso, conhecer a ti. No versículo 8 ele coloca da seguinte forma: pois lhes transmiti a mensagem que me deste, e eles a aceitaram, e sabem, e creem. Toda hora é apresentada essas duas palavras, conhecer e acreditar. No versículo 26 ele termina dizendo: eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. Então é esse revelar a nós. Ele continua a fazer, ele vai mostrando para nós que nós temos que usar a nossa mente e o nosso coração para crer, para conhecer, para entender, para nos envolver com tudo que nós temos. Veja, na língua grega, no mundo antigo, na língua hebraica, tudo apresenta a nossa mente, o nosso coração, a nossa interioridade de uma forma muito similar. Não é igual a nossa maneira de ver. Para nós separamos mente, emoções, nós separamos decisões como se fossem locais diferentes da nossa vida. Para eles o centro da vida é essa parte interna nossa, aonde está o nosso conhecimento, aonde estão as nossas emoções, aonde estão as nossas decisões. O que João está fazendo é usando essas duas palavras, conhecer e crer, como intercambiáveis, como palavras que se completam, como palavras que têm o mesmo significado. E o que ele está dizendo para nós? Que nós precisamos conhecer, a ponto da nossa fé se concretizar em obediência lá fora, a ponto da nossa fé ser verdadeira na prática. Depois nós vemos outros falando sobre isso. Tiago, por exemplo, fala que me mostre a sua fé, que eu mostro as minhas obras, porque a nossa fé tem que se concretizar na história através do nosso comportamento. Veja, quando nós vemos escritores usando a palavra arrependimento, que nós usamos tanto hoje, arrependei-vos e crede em Senhor Jesus, ela nunca tem a ver, na palavra de Deus, com estarmos tristes porque nós ofendemos alguém.
por estarmos meio desapontados, porque nós não conseguimos alcançar um padrão de excelência. Arrependimento, que é a palavra metanoia, usada pelos apóstolos, usada por Paulo em Romanos capítulo 12, por Marcos no livro dele, que foi relatado por Pedro a ele. Quer dizer, essa palavra metanoia significa mudança de mente, coração e, portanto, de comportamento. Arrependimento na palavra de Deus é quando eu mudo a direção da minha vida. Então, como é que a gente realiza a nossa missão? A gente realiza a nossa missão através de uma transformação da nossa mente, das nossas emoções, para que o nosso comportamento vá se tornando cada vez mais similar ao comportamento de Cristo Jesus. Ele usa, por exemplo, a palavra logos. É até irônico isso, porque quem é o logos? É Jesus. Jesus é a palavra que se fez carne. Mas no versículo 14, ele fala para a gente assim: eu lhes dei a tua palavra. Então a palavra encarnada entrega a palavra viva de Deus para aqueles discípulos que estão na frente dele. E agora esses mesmos discípulos, no versículo 20, fala que eles vão entregar a palavra deles. Também peço por todos aqueles que crerão em mim, por meio do Logos que os discípulos vão falar. Então veja, uma coisa essencial no jeito que nós fazemos a missão nas nossas vidas é falar. Nada mais óbvio, é o óbvio ululante da nossa fé. Nós não podemos fazer projetos sociais e não falar o Evangelho. Nós não podemos fazer as nossas profissões lá fora e não falar do Evangelho. Nós não podemos dar o testemunho cristão, mas não falar do Evangelho. O testemunho cristão na vida cristã tem sempre que vir acompanhado da pregação clara do Evangelho. Veja, o Evangelho nunca é apresentado na palavra de Deus como algo subjetivo. Eu acho que eu já falei aqui em outros momentos sobre isso. O Evangelho não é algo que nós falamos como é usado hoje a palavra amor, né? Nós temos que amar todos. Então nós amamos cada um, e todo mundo pode ser do jeito que quiser, porque Jesus ama todos nós, do jeito que nós viemos, e nós podemos continuar do jeito que nós queremos. Nunca é usado na palavra de Deus o conceito de amor, de evangelho, como se fosse algo subjetivo. É sempre concreto. É sempre uma mudança de vida. Deus o ama, mas o amor dele por você significa que ele vai ao teu encontro e ele pega a sua vida e ele destrói os seus sonhos, como Oséias capítulo 6 fala para nós. Ele destrói o jeito de você pensar, ele destrói os sofismas que você acreditou na sua vida, as mentiras que você acreditou na sua vida. Ele destrói as suas expectativas furadas, porque é isso que ele fez, por exemplo, Jesus com os discípulos. Ele começa a caminhada lá na Galileia, lá em cima, e ele vai descendo na direção de Jerusalém, 3 anos de caminhada, e ele vai passando por todas as vilas, e no caminho os discípulos vão vendo os seus sonhos sendo destruídos. Talvez uns tivessem um sonho de ser religioso, talvez uns tivessem um sonho político, de ver o Messias assumir o poder, talvez alguns deles tivessem outros sonhos, mas todos os sonhos deles vão sendo destruídos no caminho, para que ficasse somente o sonho de Deus para a vida deles. E como é que esse sonho de Deus para a vida deles entra? Através da pregação clara do Evangelho. A mensagem do Evangelho é bastante simples. Não significa que ela seja fácil, mas ela é bastante simples. Deus nos criou, nós fracassamos. Ele criou um plano para nos trazer de volta, porque Ele nos ama. Em algum momento da história Ele manda o Filho dele para cumprir esse plano, o plano da salvação. Agora nós temos que resolver no nosso coração, receber como nosso Senhor e Salvador, como dono da nossa vida, do nosso dia, do nosso momento. E um dia Ele vai voltar para nos resgatar. Esse é o Evangelho. Ele é simples, mas ele tem que ser aplicado na vida, e aí ele é difícil de ser aplicado na vida. Quer dizer, como é que nós realizamos essa missão? Da mesma forma que Jesus realizou. E à medida que a gente realiza o Evangelho, a gente não pode ser enganado no processo.
O Evangelho não tem nada a ver com qualquer filosofia que está sendo colocada lá fora. O Evangelho não tem nada a ver com qualquer ideologia que está sendo colocada lá fora. O Evangelho não se enquadra na esquerda quando ela diz que se preocupa com os pobres. O Evangelho também não se enquadra na direita quando ela fala que está defendendo o direito de todos. Veja, nós não podemos encaixar o Evangelho em nada disso. O Evangelho não se encaixa na religião legalista, que cobra da gente uma moralidade exacerbada, certinhos. O Evangelho não tem nada a ver com isso. O Evangelho também não tem nada a ver com a religião que cobra que nós sejamos mais puros, procuremos a nossa essência, procuramos de fato aquilo que nós somos dentro da gente. O Evangelho não tem nada a ver com isso, nem com um lado nem com o outro. O Evangelho é absolutamente diferente de qualquer proposta ideológica e qualquer proposta religiosa. O Evangelho é apresentado para nós como um outro jeito de sermos humanos, uma outra maneira de ser gente, porque nós esquecemos o jeito de ser gente. E Jesus agora vem apresentar para nós: a lógica do mundo não estabelece nenhuma, não se configura nenhuma relação com o Evangelho. É por isso que ele fala para nós, no versículo 14 e 15, que o mundo nos odeia, porque nós não somos desse mundo. Que mundo que ele está falando? Bom, em primeiro lugar, ele está falando do mundo, um sistema de valores, uma forma de pensar e construir a realidade que não tem nada a ver com o Evangelho. Quer dizer, nós não pertencemos a esse sistema de valores. E se a gente quiser pertencer a esse sistema de valores, nós nos fazemos inimigos de Deus. É isso que Tiago, capítulo 4, versículo 4 diz para nós: que quem ama o mundo se torna inimigo de Deus, porque o mundo é inimigo de Deus. Veja, se como evangélicos, como missionários, como missão, nós assumimos o jeito do mundo de fazer missões, alguma coisa está errada em nossas vidas. Veja, essa contrariedade do mundo para as nossas vidas não é só para a gente. No capítulo 12, eu citei ontem, fala de um momento em que Jesus entra na cidade, e quando ele entra na cidade, a boa parte da cidade, ou das pessoas que estão ali em Jerusalém, na véspera da Páscoa, chamam ele do bendito que vem em nome do Senhor. Quase todos chamam ele, talvez todos, e colocam ramos de palmeiras no chão, e vão caminhando junto com o mestre e chamando ele de o Messias. Eu citei esse texto antes, mas todos eles voltam atrás, ou quase todos eles. E no versículo 25 diz assim: quem ama a sua vida neste mundo a perderá, quem odeia a sua vida neste mundo a conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar aonde estou, eu estou, e o Pai é que nos honrará. A lógica do mundo não tem nada a ver com a lógica do Evangelho. Eu não sei se vocês se lembram, mas esse é o mesmo contexto, não me lembro exatamente qual o versículo, que Judas vem e fala para Jesus: Senhor Jesus, não é hora da gente fazer alguma coisa legal aqui, vamos pegar o dinheiro que foi dado aqui para nós e vamos dar para os pobres, vamos fazer uma propaganda, vamos falar para todo mundo o que o Senhor está fazendo. Esse tipo de mensagem veio em vários momentos entrou na conversa deles, que eles tinham que levar a propaganda para frente. Judas de fato perguntou dessa forma: por que o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral? Mostre para eles quem o Senhor é. Em todos os locais Jesus vai falando para os demônios: não falem para as pessoas quem eu sou. Vai falando para as pessoas que ele cura: não falem para ninguém quem eu sou. Porque Jesus não se vale do marketing rasteiro, ele não se vale da propaganda que convence as pessoas de algo que elas nem viram, nem desejaram antes. Ao contrário, Jesus vai entrando dentro das cidades e faz de novo os milagres que ele fez lá atrás. Jesus vai entrando na cidade e explica de novo as coisas que ele explicou lá atrás. Ele não vai criando um monte de seguidores através de um processo de marketing que cria um desejo que não estava ali dentro, que cria uma ambição que não estava ali dentro. Ele não vai criando nas pessoas uma expectativa como outros criam. Parece que o jeito do mundo tem a ver com criar propagandas, às vezes verdadeiras, às vezes falsas, mas sempre propagandas. Jesus não faz propaganda. Jesus, ele faz de novo o milagre.
O que Deus nos chama para fazer? Meus irmãos, nessa época de mídias sociais, nós temos que reviver o comportamento de Cristo Jesus. Eu lembro que na véspera de eu ir para o campo missionário, na verdade ainda não China, mas aqui no Brasil, uma professora minha, Barbara Burns, ela já na época, há mais de 20 anos missionária no Brasil, ela falou: olha, tomem cuidado, vocês vão sair daqui, vocês vão para contextos que o Evangelho sofre hostilidade, que as pessoas são perseguidas, e vai ter uma tentação em vocês de falar detalhes, de contar o nome de pessoas, de falar o que está acontecendo para todo mundo, mas tomem cuidado, porque ao vocês falarem, pessoas que são inimigas do Evangelho vão ouvir. Meus irmãos, nós não podemos falar o nome das tribos indígenas que não foram alcançadas, as tribos que nós estamos querendo alcançar agora esse ano, porque se nós falarmos, a FUNAI chega na frente. Nós não podemos falar com clareza para todo mundo ouvir quais comunidades quilombolas que nós vamos entrar, porque se nós falarmos, as ONGs esquerdistas principalmente, contrárias à pregação do Evangelho, vão chegar lá antes da gente e vão fechar as portas para nós. Nós não podemos falar claramente do que vamos fazer na China, na Coreia do Norte, na Índia. Muitas vezes nós não podemos falar do que nós vamos fazer aqui em Goiânia, em determinados locais, porque se nós falarmos abertamente, nós estamos primeiro correndo o risco de fazer uma propaganda que traz coisas ruins para dentro de nós. Não basta a gente fazer propaganda, nós temos que mostrar o Evangelho verdadeiro nas nossas vidas. E quando a gente faz propaganda, as pessoas podem acreditar que nós somos os bons, que nós somos sim salvadores da pátria, e não somos nós. Nós não podemos nos qualificar, nos colocar como o João de Deus evangélico. Quem faz a transformação na vida das pessoas tem que ser e unicamente Jesus. Mas além disso, nós precisamos proteger os nossos irmãos que estão no campo missionário. Eu tenho visto um desejo muito grande da igreja de colocar para todo mundo ver os detalhes de tudo que está acontecendo lá no Afeganistão. Meus irmãos, eu faço parte de um grupo de missiólogos. A gente tem um WhatsApp junto, missiólogos do Brasil todo. Tem pessoas de outros países fazendo parte desse grupo. E quando começou agora, recente, todo mundo colocando vídeos do Afeganistão, os missiólogos foram pedindo uns para os outros: parem esses vídeos, não mostrem, alguns são mentirosos. E nós vamos ser qualificados como cristãos, como pessoas que passam fake news, com vídeos que foram mostrados de anos atrás, que não tinha nada a ver com o Afeganistão agora. Além disso, eles estão falando o nome de missionários que estavam escondidos por anos lá dentro do Afeganistão. E agora o nome deles, a foto deles, a imagem deles está para todo mundo ver na internet. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para um país em perseguição, um site evangélico daqui do Brasil pegou os e-mails e as mensagens que a gente estava mandando, eram vários líderes juntos, e alguém compartilhou esse e-mail e esse site, copiou e colou os nossos e-mails na internet, falando todas as cidades que nós passaríamos, todos os líderes que encontraríamos, tudo que faríamos naqueles locais. Meus irmãos, não tem mais segredo neste mundo. Aonde nós passamos tem câmeras, aonde nós passamos tem áudio, aonde nós passamos tem um conjunto de coisas. Nós precisamos parar com esse nosso desejo de aparecer a todo custo. Nós precisamos alimentar o desejo de que Cristo apareça em nossas vidas a todo momento. Então, como é que nós fazemos a missão? Deixando Cristo fazer de novo através de nós. Eu lembro que um dia eu estava pregando para um grupo de pastores chineses, e no meio da pregação, eles eram pentecostais, e aleluia, e glória a Deus, e todo mundo corajoso demais. E eu lembro que foi uma coisa para nós fantástica naquele dia, ver a vibração daqueles irmãos em Cristo Jesus. Mas em algum momento eu lembrei que eu tinha visto isso várias vezes aqui no Brasil, e que nossos irmãos, quando saíam na porta da igreja, eram um bando de covardes. Dentro era todo mundo corajoso, mas quando saía lá fora era covarde. Não eram todas as igrejas que eu passei, obviamente, mas eu tive experiências assim, experiências de estar num seminário com um grupo de seminaristas, e todo mundo é corajoso, porque acabamos de ouvir um grande pregador. A hora que chegava na favela, eu trabalhava na época do seminário na favela de Heliópolis, todo mundo covarde, medroso, não tinha coragem de bater na porta de uma casa para falar se eles queriam ouvir do Evangelho verdadeiro. Que coragem é essa que morre quando a gente sai da porta da igreja? E aí eu perguntei para os pastores: quantos dos irmãos então querem sair comigo agora e nós vamos visitar um povo não alcançado?
que estava cheio de povos não alcançados em volta deles, igualzinho a gente aqui. Tem 2 tribos não alcançadas pelo Evangelho em Goiás. Tem pelo menos 18 comunidades, 180, eu vou falar 18, eu errei, 180 comunidades quilombolas em Goiás. Tem dezenas de cidades em Goiás com comunidades ciganas, 3 povos ciganos diferentes aqui em Goiás. Mas lá tinha ainda muito mais. E eu falei, quantos de vocês querem sair junto comigo aqui para mostrar o poder de Deus que a gente está vendo aqui no culto, no meio desses povos? Sabe quantos levantaram a mão? Nenhum. Eu e o líder chinês que estava comigo, nós saímos juntos depois daquele lugar. Eu não posso dizer para os irmãos que eu estava decepcionado, porque era algo que eu já, de alguma forma, tinha expectativa que acontecesse. Nós temos que clamar por misericórdia, porque o jeito de fazer missões é levar Cristo Jesus com coragem para outros locais. Agora, qual que é o objetivo dessa missão apresentada nesse texto? Qual que é o grande objetivo da nossa missão? Qual que é o grande objetivo da sua missão como empresário, como professor, como pastor, como missionário? Qual que é o grande objetivo das nossas vidas? Veja, a nossa missão é buscar e salvar o perdido, a missão de Deus. Mas o grande objetivo não é esse. O grande objetivo é a glória de Deus. Esse é o grande objetivo. O texto começa de João capítulo 17, já Jesus falando, Pai, chegou a hora. Ele fala disso lá no começo de João, na festa que ele transforma água em vinho. As pessoas estão querendo, especialmente a família dele, querendo que ele se manifeste, querendo que ele fale já na frente deles para que ele veio, que ele é o Messias. E ele fala, não chegou a hora. Em outros momentos ele fala, não chegou a hora. Mas agora no capítulo 17, ele fala, chegou a hora. Agora é a hora, glorifica o teu filho para que ele te glorifique ainda mais. Glorifique, mostra a tua glória para os teus discípulos, para que eles funcionem como um espelho e mostrem então a tua glória para as pessoas em volta deles. Qual que é o grande objetivo de missões? É a glória de Deus. Qual que é o grande objetivo da igreja local? É a glória de Deus. Qual que é o grande objetivo da empresa? É a glória de Deus. Da nossa função no trabalho, é a glória de Deus. Veja, nós temos que estar abertos para quando a glória de Deus for espelhada na nossa vida e causar um toque na vida do outro, nós temos que estar preparados para falar do Evangelho, da graça de Deus que muda a vida da pessoa. Mas mesmo antes de nós proclamarmos o Evangelho, tem que ficar claro para nós que a glória de Deus é que tem que crescer. É nesse sentido que João Batista, lá no começo do livro de João, mas também em Marcos, também em Mateus, fala que ele cresça e eu diminua, que o nome de Jesus cresça e eu diminua. Eu lembro que a primeira vez que eu li um livro de Spurgeon, eu li uma história junto, Príncipe dos Pregadores, e a história dizia o seguinte: tinha um rapaz da igreja de Spurgeon que chamou um amiguinho dele para ir ver a mensagem, o Spurgeon pregando, e ele falou, você vai ver um grande homem falando agora, um grande mensageiro, um grande pregador, e ele leva esse amigo para o culto. E quando chega o culto, o amigo dele fica compenetrado, prestando atenção naquele homem que foi considerado o príncipe dos pregadores. E quando acaba o culto, aquele rapaz entregou a vida dele a Cristo, e o amigo dele que o convidou pergunta, eu não falei para você que esse homem era diferente? E o rapaz fala, realmente, eu nunca vi ninguém como ele. Que homem maravilhoso, que palavras de sabedoria, que palavra poderosa, eu nunca vi nenhum homem como esse. Aí o que convidou falou, falei para você que Spurgeon era assim. E ele fala, não é de Spurgeon que eu estou falando, é de Jesus que eu estou falando, que Spurgeon falou. Que homem maravilhoso. Meus irmãos, a nossa missão, o nosso trabalho, a nossa tarefa na sociedade tem que tirar o nosso eu e tem que colocar Jesus na frente. Jesus tem que ser ouvido em nossas bocas, em nossos olhos, para onde olhamos, nos nossos interesses, nos nossos planejamentos estratégicos, no uso das nossas finanças. A glória de Deus tem que prevalecer na forma como nós falamos da igreja do outro, no ministério do outro, na missão do outro. Quando nós olhamos nas fotos, nos vídeos, os nossos irmãos falando do trabalho deles, nós temos que torcer por eles,
nós temos que orar por eles, nós temos que nos dar por eles, porque no fim das contas, não é o nome deles, é o nome de Cristo através da vida deles. Nós precisamos voltar a isso, meus irmãos. Qual que é o grande objetivo de estarmos aqui reunidos hoje? Meus irmãos, não é fazer mais um serviço religioso, não é cumprir mais uma agenda, não é nem mesmo levantarmos o dinheiro que precisamos para os missionários que nós enviamos. O grande objetivo de nós estarmos aqui dentro hoje é que os nossos corações tenham de novo a oportunidade de se dobrar diante de Deus. Nós temos de novo a oportunidade de tirar a coroa de cima da nossa cabeça e colocarmos aos pés de Cristo e falar: só Tu reina, só o Senhor é Rei, só o Senhor é glorioso. Veja, ele fala uma frase impressionante em todos os sentidos. Jesus fala sobre os discípulos, se não me engano, no versículo 14, versículo 10, ele fala da seguinte forma: tudo que é meu pertence a ti. Jesus está falando para Deus. E tudo que é teu pertence a mim. E olha como ele continua: e eu sou glorificado por meio deles. Se ele falasse que ele é glorificado porque ele trabalha nos discípulos, se ele falasse de outra forma, eu não entenderia. Mas aqui ele deixa claro que o fim da nossa vida, porque o tempo do verbo aqui é aoristo, como expliquei ontem, então ele não está pegando só um pedacinho da sua vida, ele está pegando o primeiro dia que você nasceu até o último dia de vida que você tem, e ele está olhando a partir da eternidade e está falando: eu sou glorificado pela sua vida, por vocês. Quando Deus olha para as nossas vidas, ele vê Jesus Cristo em nós, e nós temos que honrar esse nosso chamado. É Ele que é importante, não somos nós. Nós não temos absolutamente nada importante. É Ele que é importante em todos os processos. Esse mesmo João, depois ele fala, ele usa a expressão que nós vamos pregar para outros vão crer. A nossa missão tem a ver com falar. Mas é interessante que depois, em Apocalipse, João escreve no capítulo 12 de Apocalipse, esse mesmo João que escreveu aqui o livro de João 12, versículo 11, Apocalipse capítulo 12, versículo 11, ele diz assim: eles o derrotaram, a Satanás, pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Portanto, alegrem-se aos céus, e vocês que habitam nos céus. Sobre a terra e o mar, porém, virá terror, pois o diabo desceu até vocês com grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. Eles não amaram a própria vida diante disso, e eles derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Sabe qual é a palavra testemunho aqui em grego? É a palavra martírio, a mesma palavra, porque no grego não tem duas palavras, uma para testemunho e outra para martírio, só tem uma palavra. No grego isso significa o seguinte, o que é colocado na palavra de Deus: quando eu testemunho acerca de uma verdade, eu testemunho a ponto, se for necessário, que da minha vida ser tirada por essa verdade. E é assim que os nossos irmãos em Apocalipse são retratados. Só que Apocalipse não está falando dos nossos irmãos lá, está falando da gente, da igreja do Senhor Jesus agora. Então, qual que é o objetivo da nossa missão? O objetivo da nossa missão é que a glória de Deus apareça, mesmo que seja através da nossa morte, mesmo que seja através da nossa entrega, e nós entregando assim, nós não vamos ter sucesso provavelmente, a mídia não vai falar da gente, não vamos ter dinheiro, não vamos ser reconhecidos, talvez a igreja não vá nos reconhecer, mas se nossa vida for entregue como um testemunho vivo de quem Ele é, então a glória de Deus vai ser espelhada nas nossas vidas e as pessoas vão ver quem Ele é. Então, qual é o grande objetivo que nós temos na vida? O grande objetivo que nós temos na vida é mostrar a grandeza, a surpreendente e maravilhosa grandeza de Cristo Jesus. Se as pessoas conseguirem olhar para nós e verem que o nosso Deus não é fraco, porque o nosso Deus ressuscitou, porque o nosso Deus nos salvou,
porque o nosso Deus faz sinais e maravilhas e milagres, e porque Ele vai voltar. E se as pessoas conseguirem olhar para nós e verem isso, então nós estamos na direção certa. Mas se elas olharem para a nossa vida e verem a gente, se eles olharem para a nossa vida e verem a placa da nossa igreja, se eles olharem para a nossa vida e verem as nossas capacitações, então nós estamos fracassando. O alvo da nossa missão é a glória de Deus. Tem um escritor, ele era cristão até onde eu sei, mas ele não era evangélico, Fernando Pessoa, e ele diz algumas frases muito interessantes. Ele diz: navegar não é preciso, viver é preciso. Vocês lembram dessa frase? Alguns talvez já estudaram. É a história que ele está retratando numa poesia de um grupo de soldados de uma cidade grega, uma ilha grega de fato, que a comida acabou na cidade, na ilha, e eles têm que pegar um barco e ir até o continente, encher o barco de comida e voltar para conseguir salvar as suas famílias, suas esposas e seus filhos. Mas quando eles estão voltando com a comida, uma tempestade se abate sobre eles, e eles não têm esperança de saírem vivos daquela tempestade. E aí, nesse contexto, eles falam uns para os outros: navegar é preciso, viver não é preciso. Nós temos que colocar o barco nessa direção, e ele tem que alcançar o seu destino, ele tem que chegar lá, porque senão todos vão morrer. Ele tem que chegar naquele objetivo. Então não é importante se a gente vai morrer no processo, porque o importante é que ele alcance o objetivo e as pessoas sejam salvas. Se pessoas por motivos muito menores fazem isso na vida delas, imagina o que é esperado, o que é cobrado, o que é desejado e ao que nós somos preparados. Nós somos preparados a darmos a nossa vida, mesmo que custe tudo na nossa vida, porque o grande objetivo que nós temos é a vida das pessoas, primeiro daqueles que nós amamos, daqueles que estão em volta de nós, mas também daqueles que estão longe daqui, em outros locais. Então, qual que é o grande objetivo do Evangelho? Navegar é preciso, mesmo que nós percamos a nossa vida. E Fernando Pessoa termina dizendo o seguinte, no mesmo poema que ele fala: Deus ao mar, o abismo e o perigo deu, mas foi nele que espelhou o céu. Olha que interessante a imagem que Fernando Pessoa fala. Pois é a mesma imagem, o mesmo tipo de imagem que nós vemos aqui no capítulo 17 de João. Nós vamos falar mais sobre isso à noite. Há perigos na missão, há dificuldades na nossa tarefa, mas não existe lugar mais surpreendente que nós possamos estar do que no centro da vontade de Deus. Mesmo que a nossa vida seja tomada, mas nós vamos ver o céu se abrir. Vocês se lembram de Estevão? O melhor sermão, do meu ponto de vista, que a gente tem no Novo Testamento, fora o Sermão do Monte, mas o melhor sermão que nós temos no Novo Testamento, capítulo 7 do livro de Atos. Estevão prega um sermão de mais de 1 hora. Ele prega aquele sermão fantástico, surpreendente. E aí, quando termina o sermão, um fracasso absoluto, pelo menos da perspectiva humana. Ninguém se converte, ninguém muda, ao contrário, as pessoas pegam pedras e tacam nele. E enquanto ele está morrendo, o céu se abre e ele vê a glória de Deus, e ele vê o Senhor Jesus em pé diante do trono de Deus. Sabe quantas vezes acontece na palavra de Deus isso? 2. Uma lá em Apocalipse, no fim dos tempos, no último momento da história. A outro momento aqui, quando um servo de Deus está sofrendo um martírio por causa do Evangelho. Eu não creio que é só para Estevão isso. Eu creio que é Deus mostrando para nós: tem muita coisa por vir, e os sofrimentos do tempo presente nem se comparam com essas coisas que estão por vir. Então, hoje à noite nós vamos falar sobre essa surpreendente entrega de resultados que Deus tem para nós, a partir desse texto de João capítulo 17. Então Jesus está dizendo para nós, a partir de todo esse contexto, que se a gente segurar na nossa vida, nós perdemos tudo. Mas se a gente abrir mão da nossa vida, dos nossos sonhos, dos nossos planos, por causa da missão que Ele nos deu, então nós ganhamos tudo junto com isso. Tudo que Ele tem para nos dar, nós ganhamos junto com a nossa entrega de vida para a missão de Deus. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Que o Pai possa continuar falando nas nossas vidas hoje, mas até o culto da noite eu quero desafiar você. Quero continuar esse desafio, na verdade, que João faz,
para você olhar a sua vida e primeiro ver que você não tem que fazer nada para Deus gostar mais de você. Ele já ama você. Se você entregou a sua vida a Jesus, não vai ser o seu dinheiro, o seu trabalho que vai fazer Deus gostar mais de você. Ele já te ama. Mas ore a Deus e peça para Ele te mostrar o que é que Ele deu para você. Quem era você antes e quem você pode ser hoje no poder dEle. Porque tem muito mais coisas que Deus quer entregar para a sua vida. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, os nossos temores, as nossas dificuldades. Colocamos também diante de Ti, ó Deus, os nossos dons e talentos, o nosso dinheiro. Nós colocamos tudo diante de Ti, a nossa família. E nós clamamos, ó Pai, que o Senhor receba de nós e que o Senhor use todas essas coisas para a Tua honra e para a Tua glória. E que o Senhor